casa te louvar. Sua força vem lá do céu. Meu coração está em Deus. Assentai-vos, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o extraordinário amor de Deus, o nosso Pai, repouse no coração da igreja,
Que a sua paz, que excede todo entendimento, seja abundante no meu e no seu coração. Amém? É uma noite especial porque nós estamos na presença de um Deus vivo e verdadeiro. Mas é necessário comunicar à igreja, aqueles que ainda não tomaram conhecimento, que o nosso querido irmão, presbítero Ângelo, veio a falecer na noite de ontem, ou na madrugada deste dia. A informação não é tão precisa. E a gente se abate por conta da saudade que há de habitar os nossos corações. Mas há um Deus que é tremendo, um Deus que cuida de nós, um Deus presente, um Deus que é refúgio e fortaleza, um Deus que é socorro, um Deus que tem em suas mãos o poder da vida e da morte. E aprove ao Senhor que o nosso irmão pudesse usufruir hoje dos céus, da glória eterna. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, queridos. Pai, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, abatidos por conta da perda de um irmão tão querido, onde temos plena certeza de que a saudade tomará o nosso coração. Mas uma certeza também nós temos, Pai, é que o teu servo hoje goza dos céus, lugar onde nós um dia iremos, e juntamente com ele estaremos todos bendizendo e engrandecendo ao Senhor em todo o tempo. Pai, ser com a igreja, Deus, que o teu Espírito Santo que nos sonda o coração, o teu Espírito Santo esteja consolando e confortando o coração do seu povo, o coração da família, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, que os atos deste culto sejam tão somente para te honrar e te glorificar, que possamos dedicar estas horas de louvor àquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sim, que o seu nome seja aqui engrandecido e enaltecido, que possamos, ó Deus, possamos dar brados de vitória neste lugar, pois temos uma certeza, Pai, que o Senhor é conosco, de que o Senhor jamais desampara os seus. Pai, no nome de Jesus Cristo, esta oração que nós fazemos por todos os que se encontram, por aqueles que cultuam o Senhor conosco através da internet, que a boa mão do Senhor também seja sobre as suas vidas. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações nesta noite. Queria saudar também os irmãos que nos acompanham pela internet também e convidar a participar conosco deste culto maravilhoso, dia de festa, dia de celebração da ceia do Senhor. Queria convidar os irmãos para que nós façamos a leitura numa só voz do livro de Salmos, capítulo 29, os versículos 1 e 2. De pé, por favor. Leamos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ainda de pé, cantemos o hino número 11, Trindade Santíssima. Louvam nossas vozes.
de sempre e há de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confirmou. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Ainda em pé, façamos a leitura que se encontra no livro de João, capítulo 4, dos versículos 19 ao 24. Faremos ela de forma responsiva. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Todo Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou pedir ao nosso diácono Elias que faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, graças e muitas graças, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor Deus, para te louvar, te engrandecer, o teu santo e poderoso nome. Porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o honor. Ó Senhor, bendiga a tua igreja, abençoando a cada um, Senhor Deus, e dando vida e vida em abundância. Porque o Senhor é maravilhoso, é um Deus todo-poderoso. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. 1, 5 ao 9 nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse momento é o momento que nós nos prostramos diante dos pés do Senhor, diante da cruz, da proposta de Deus para nós, de salvação. Essa mesa posta nos remete ao dia que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todo o fardo do nosso pecado, todo o peso que o pecado traria para as nossas vidas. Mas para isso precisamos reconhecer que Ele verdadeiramente é o único autor e consumador dos nossos dias e das nossas vidas. Por isso, nesse momento, quero que você se coloque em um momento de oração, entregando a Deus tudo aquilo que você cometeu de falha, de pecado, lembrando que nada pode estar oculto à face do nosso Deus. Isso se faz necessário nós colocarmos nessa posição de reconhecermos que somos totalmente dependentes do seu perdão e da sua misericórdia.
após alguns momentos de oração silenciosa, vou pedir que o nosso irmão presbítero Jonas faça uma oração de gratidão pelo perdão recebido. Crônicas 29, dos versículos 10 ao 14, nos diz: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, o nosso Deus, graça te damos e te louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Momento em que nós depositamos os nossos dízimos e ofertas, mas não um momento de pesar, um momento sim de fidelidade, porque a boa mão do Senhor já nos abençoou, e por isso nós estamos aqui neste momento apenas devolvendo uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor já nos tem proporcionado. Quero convidar toda a congregação de pé a participar deste momento. Aquele que nos visita hoje, sente desejo no seu coração de estar participando, o Senhor com certeza o abençoará. Amém? Vamos lá.
por este momento tão ímpar na Tua presença. Momento de agradecermos, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, por todo o nosso sustento. Por isso, Pai, com este gesto, vindo até aqui, colocando os nossos dízimos e ofertas aqui, nós estamos Te dizendo muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos derramadas sobre esta igreja. E continue nos abençoando, Pai, abrindo portas para aqueles que necessitam de um emprego, Pai. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, igreja. Essa hora agora que eu peço os membros da igreja para que se assentem e os nossos visitantes fiquem em pé, para que a gente possa vê-los. Quem estiver próximo aos visitantes, por favor, cumprimentem. É muito bom ter a presença de vocês aqui nessa noite. Agora todos vamos nos colocar em pé e vamos cantar 3 canções que trazem à lembrança esse momento que a gente está vivendo aqui hoje de ceia. São 3 canções que vão falar de cruz, são 3 canções que vão falar de graça, e eu tenho certeza que essas canções vão falar não só aos nossos corações que estão aqui na frente, mas aos corações de vocês também.
agradecendo a Deus pelo preço que Ele pagou por cada um de nós. Mas que essa canção ela não possa só ser uma canção, que ela possa ser uma realidade nas nossas vidas. Que ao declarar essa canção te venha realmente, estar com o coração grato por tudo que Jesus fez pela gente. Sacrifício de amor.
Eu gostaria, antes de nós lermos o texto da palavra do Senhor, a fim de ministrarmos ao coração da igreja, de convidar os meninos e as meninas que estarão viajando daqui a alguns instantes para Belo Horizonte, onde vão participar ali do acampamento da MPC. Por favor, que venham aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês. Tivemos esta semana, na última semana, o Guilherme estava lá participando do acampamento das crianças, e agora nós temos lá a Ana Luísa, nós temos a Marcele, Carla Elisa também? Não.
na outra semana, né? É por etapa, cada semana vai um grupo. Essa semana são os adolescentes de Josiá, uma turma boa aqui da igreja. Eu gostaria que os irmãos também estivessem por estes intercedendo, não somente durante o percurso da viagem, mas enquanto ali estiverem, para que sejam canais de bênçãos naquele lugar e aproveitem bastante, aprendam bastante e possam, ao retornar, abençoar a vida daqueles que aqui estão, aqueles que fazem parte deste grupo chamado União de Adolescentes Presbiterianos, ok? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nós temos aqui, ó Deus, meninos e meninas que estão no centro da vontade do Senhor. E, ó Deus, daqui a algumas horas estarão viajando para Belo Horizonte, a participarem, Deus, daquele acampamento, onde temos certeza de que o Senhor há de tratá-los, há de abençoá-los, há de falar aos seus corações. Pai, o nosso pedido é que o Senhor esteja protegendo, ó Deus, durante toda a viagem, guardando-os ali naquele acampamento, não somente estes que são desta casa, mas todos os demais que estarão ali se reunindo uma semana naquele lugar. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, abençoando aqueles que lideram este acampamento, que eles sejam, ó Deus, canais de bênçãos na vida de cada adolescente que estarão participando deste evento. Nós oramos assim porque nós cremos no poder que é no nome de Jesus Cristo. E queremos, ó Pai, descansarmos no Senhor acerca da ida e do cuidado do Senhor para com eles naquele lugar. Nós, pais, aqui estaremos descansados, porque sabemos que o Senhor está com cada um deles. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Viu? Batom bonito, Paloma. Na manhã desse dia, o Senhor colocou em nossos corações uma palavra. E ainda, durante a semana, chegamos a Marcele quando pregou na semana de oração. E o texto lido foi de Neemias e a mensagem foi acerca das oportunidades. Eu ainda dizia que aquela palavra da Marcele era a introdução para aquilo que o Senhor havia colocado em nossos corações para este domingo. E na manhã desse dia tivemos a oportunidade de ministrar ao coração da igreja, depois de uma semana inteira de oração, depois de nós ouvirmos tanto acerca da palavra crise, que eu já estou ficando em crise. Eu já estou entrando em crise de tanto ouvir a palavra crise. E ainda falava com a igreja acerca de uma faixa grande que eu vi num motel. Crise no amor? Vem para cá. Era uma coisa mais ou menos desse tipo. E aonde você vai? Onde você vai, tudo que se fala é crise. E aí, essa semana ainda, um professor, até esteve presente no Jô Soares, numa entrevista. Eu tenho o seu nome escrito aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Ou melhor, vou ler o seu nome, né? Não vou nem lembrar, porque a mente falha mesmo. E ele chegou a mencionar e dizer que esta é uma palavra que é permanente. Épocas ela está mais evidente, mais forte, mais presente. Em outras épocas ela é citada esporadicamente, mas nunca esquecida. E eu quero compartilhar com os irmãos, mais uma vez, de um texto da palavra do Senhor. E nós vamos, mais uma vez, falar na noite de hoje acerca, já que foi mencionado a semana toda, né? Na crise é tempo de nós orarmos e também é tempo de possibilidades, de oportunidades. Nós vamos continuar falando acerca desta oportunidade. Evangelho de Mateus, capítulo 9. O texto é bem conhecido, do versículo 35 até o versículo 38. Assentados como os irmãos se encontram, acompanhem a leitura que farei. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tua palavra foi lida. Ó Espírito Santo de Deus, que da mesma forma como o Senhor iluminou a minha mente e o meu coração, eu peço que ilumine a mente e o coração da igreja, a fim de que possa receber esta porção da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja, dentro desse texto, sobre duas situações apenas, 2 pontos, 2 caminhos apenas. A gente de manhã falava ainda acerca das oportunidades, que em meio à crise, lemos o texto do cego de Jericó, que estava à margem da sociedade, e ele clamava por socorro, clamava por misericórdia. Falávamos com a igreja acerca daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que estão se sentindo ameaçados, muito mais do que muitos de nós, por esta crise que assola o nosso país, não somente o nosso país, como também o mundo. E aí, são muitos, não são poucos, os que estão realmente desesperados. Há um desespero tomando o coração de muitos. Toma o coração nosso, da igreja, que declara todos os dias que por esta vai passar de uma forma protegida, resguardado pelo Senhor da seara, pelo Senhor provedor. Mas a gente ainda sofre com isso. E aí, o texto nos ensinava que Jesus, quando estava passando, aquele homem clamou, e o Senhor Jesus o ouviu. O Senhor Jesus o ouviu, o Senhor parou para atender a sua necessidade, a sua carência. A gente precisa compreender que em tempos de crise, de fato, são tempos de oportunidades. Há um universo de pessoas carentes, necessitadas, dependendo da ação da igreja, dependendo da igreja que vá ao seu encontro, que vá ao encontro às suas carências, das suas necessidades. Nós somos esta igreja. O texto que nós lemos aqui, queridos, é um texto fantástico. Esse texto fala que Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja precisamos estar atentos a isto. O Senhor Jesus Cristo saía a ensinar, a proclamar o reino de Deus. E ele, ao contemplar a multidão aflita e exausta, ele dela se compadecia. O Senhor Jesus olhava para aqueles que estavam carentes, como ovelhas que não têm pastor. Ele destas se compadecia. Ele não as via e não as contemplava sem ter o seu coração movido de uma paixão, de misericórdia por aqueles. Irmãos, a gente vive um sistema tão corrompido, um sistema tão que endurece os nossos corações de uma maneira que a gente não consegue, nós falávamos de manhã, a gente não consegue mais enxergar as pessoas que estão à nossa volta, dependendo de uma assistência, dependendo de um abraço, de um cuidado, de ser assistido de uma maneira mais eficaz. A gente olha essas pessoas, a gente como igreja, muitas vezes só pensamos em por estas orar. A igreja parece que não consegue fazer nada mais além do que por essas pessoas orar. A pessoa está sofrendo, está quase morrendo, ela está com fome, ela está exausta, ela está cansada, ela está desesperada. Eu olho para ela e digo: vou orar por você, querida.
O Senhor Jesus, Ele olha, se compadece, Ele toca, Ele abraça, Ele acolhe, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma a sua sorte, Ele muda a sua sorte. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, como seus imitadores, devemos proceder da mesma maneira. Se verdadeiramente amamos o nosso próximo, devemos servi-lo. Devemos nos importar com todo o seu bem-estar. O bem-estar da sua alma, o bem-estar do seu corpo, o bem-estar da sua comunidade. Nós precisamos pensar nisto, queridos. Precisamos olhar para essa situação que nós estamos vivendo como, de fato, uma oportunidade de testemunharmos Jesus Cristo, de fazermos o que Ele fez, de enxergarmos como Ele enxergou, de ouvirmos como Ele ouvia, de assistirmos como Ele assistia. Certa mulher procurou um padre em uma comunidade. Ela o procurou e contou a ele a sua história. Uma história triste da vida que estava levando, da sua necessidade, da sua carência. Isso é uma história real. Digo que foi um padre, digo aqui que, porque na verdade ela procurou, foi um padre. E é um fato verídico. E aquele homem, então, abraçou-a e disse: a igreja vai orar por você. Aquela mulher foi embora e ela escreveu uma carta. E a sua carta diz assim: eu estava faminta. E você formou um grupo humanitário para discutir a minha fome. Eu estava presa e você saiu vagarosamente para a sua capela e orou pela minha libertação. Eu estava nua e na sua mente você discutiu a moralidade da minha aparência. Eu estava doente e você se ajoelhou e agradeceu a Deus pela sua saúde. Eu estava desabrigada e você pregou para mim sobre o abrigo espiritual do amor de Deus. Eu estava solitária e você me deixou sozinha para ir orar por mim. Você parece tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou muito faminta, solitária e com fome. Dói, né? A história de uma mulher carente e necessitada. Uma história que aconteceu no interior de uma cidade, mas que acontece também na nossa. De pessoas que estão vivendo o mesmo que ela estava vivendo, nas mesmas circunstâncias, na mesma situação desta mulher. E que muitos de nós, como igreja, agimos como aquele homem agiu naquela cidade do interior. E aquela mulher então escreve que continuava faminta, necessitada e sozinha. Irmãos, o Senhor Jesus, vendo a multidão, se compadecia dela, porque ele percebia que ela estava aflita, ela estava exausta, como ovelha que não tem pastor. Muitos estão à nossa volta desta maneira. Muitos estão próximos de nós vivendo desta maneira, desta forma. E eu e você, diante deste quadro, diante da situação, diante das circunstâncias, como nós temos nos portado? Há uns 2 meses atrás, um senhor bateu à minha porta.
me pediu dinheiro para comprar fralda para sua filha, dizendo para mim que não podia trabalhar porque sua esposa é excepcional e ele não poderia ter um emprego fixo. E aí, isso foi de manhã, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro aqui agora. Volta aqui à tarde. Um sol, irmão. Eu falei, não vai voltar, né? Ele não vai voltar. Volta aqui à tarde. O senhor mora onde? Eu moro lá perto do Canecos. Foi longe da minha casa, eu moro aqui no Fornchem. Ele não vai voltar, né? 5 e pouco da tarde, ele bateu lá em casa, eu acho que o João Vitor que o atendeu. Pai, veio um moço, e eu não estava em casa. Veio um moço aqui falando que você mandou ele voltar, que você daria dinheiro a ele para comprar fralda. Ele voltou. Eu falei, meu Deus, eu achei que ele não fosse voltar, e não é que ele voltou? Aí o Senhor me deu uma oportunidade de ver aquele homem novamente. Estava na UPA de Queimados com alguém, e eu vi a hora que ele passou junto com a sua esposa e o bebê. Falei, não estava mentindo. Fui ao seu encontro e dei um dinheiro para ele comprar fralda. O senhor lembra de mim? Não, lembro não, o senhor foi na minha casa e tal. 15 dias depois, esse homem bate ao meu portão novamente. Estou precisando de gás na minha casa, de bujão de gás. Bom, dar fralda para o gás já deu um... Você tem alguma coisa para eu fazer, um trabalho? Falei, entra aqui. Entra aqui em casa. Aí, vamos lá, vamos inventar uma coisa no quintal para ele limpar, ajudei a limpar. Tal, peguei um bujão cheio, um carrinho que não era meu, estava emprestado lá em casa, um carrinho de mão. Falei para ele assim, toma aqui. Depois que ele fez tudo, eu falei, toma aqui o bujão cheio, você vai levar esse bujão de gás cheio, leva no meu carrinho, era uma sexta-feira. Segunda-feira, por favor, você traga de volta o carrinho, porque o carrinho não é meu, e toma aqui mais um dinheiro para o senhor. Oh, Deus te abençoe. Bom, faz 2 meses, nem carrinho, e nem um bujão vazio, nem um vasilhame. Acho que eu tomei uma volta. Semana passada, sexta-feira, sempre é sexta-feira, irmãos. Na sexta-feira da outra semana, apareceu um outro no meu portão. Aí, estou desempregado. Tenho uma filha de 5 anos. Preciso de trabalhos. O cara é Severino. Sou pintor, bombeiro hidráulico, eletricista, pedreiro. Falei, pô, senhor, é tudo isso e está desempregado. É a crise. Ele estava com a sacolinha de mercado, falou, você poderia me dar um dia para comprar um cremogema para minha filha? Eu falei assim, te dou. Vamos aqui. Não preciso de trabalho. Eu falei, volta na segunda-feira, 8 horas da manhã aqui em casa, que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Segunda-feira, 8 horas da manhã, estava lá em casa. Eu falei, tem algum homem me chamando no portão? Foi que você mandou ele vir aqui. Ele apareceu lá. Foi agora. Ele veio, né? Levei no meu quintal, entra aí. Ele entrou. Tem uma área na minha casa, lá nos fundos, tá? Uma paredezinha feia. Eu falei, olha aí, o que o senhor faz por essa parede aí, para pintar essa parede? Aí ele olhou para mim, R$150 tá bom? Eu falei, para mim não. Para mim não. R$150 pode estar bom para você. Mas é o preço? É o que você está precisando? Ele é. Então você vai pintar a minha área por R$150. Vou? Eu falei, vai. Vou em casa buscar o material. Vai lá. Ele foi buscar o material, fui comprar tinta. Mas é uma lambança. Falei desde de manhã. Falei desde de manhã aqui para vocês. Fez uma lambança. Uma lambança. Mas era uma área, tá lá, foi, tá bom. Aí eu fiquei pensando, cheguei e falei assim, ele está me irritando, tomara que ele não volte, porque ele ainda falou assim, amanhã eu volto e termino. Me pediu o dinheiro na hora. Os 150 eu paguei antecipado, antes do serviço ser feito. Entendeu? A gente quando é bonzinho, ou bobinho, a gente faz isso. R$150 na mão dele, ele falou assim, mas eu volto. Contei a história do outro para ele. Falei, já tomei uma volta. Já tomei uma volta de um bujão de gás, tu vai me dar uma volta também? Não, vou te dar a volta não. Falei, tá bom então, meu irmão. Tá bom. Foi lá. Aí ele fez uma parte na segunda-feira, 4 horas da tarde ele foi embora. Beleza. Mas na hora dele ir embora, a Valéria tem um coração muito bom para arrumar comida para as pessoas. Esse dia ela arrumou um pratinho para a Luana, desse tamanho. Uma jantinha para a Luana. Comeu a Luana, a filha do Bruno, do Pedro, Vinícius e a Josi. Aí arrumou uma travessa para o menino, pedreiro. Ele comeu.
um quarto daquela comida. E na hora de ir embora, pediu ao João Vitor uma sacola. Ele lançou toda a comida na sacola para levar para sua casa, para sua esposa e a sua filha poder degustar alguma coisa. Aí a gente sofre com isso, né? R$150. E aquele camarada, não é o serviço dele. Irmãos, eu não falo aqui para me ensoberbecer não, porque eu sou assim, esse é meu jeito. Na terça-feira ele não retornou, mas voltou na quarta, para continuar o serviço. E me falou, estou precisando de bujão de gás. Eu falei, meu Deus do céu, gás de novo não. E pediu um bujão de gás. Eu falei, tá bom, eu tenho outro bujão cheio aqui. Vamos na minha varanda, uma varandinha pequenininha. Quanto o senhor me cobra? 200. Eu falei, não, rapaz, não. O que você está precisando? Bujão de gás e cimento. Eu falei, tá bom, vou te dar o bujão de gás e o cimento. Comprei o bujão de gás para ele e o cimento para ele. Fui até a sua casa para levar esse material. O bujão e o cimento. Dói o coração. A gente olha e consegue perceber a necessidade da pessoa só quando os nossos olhos de fato contemplam a sua carência e a sua necessidade. O serviço ficou muito ruim. O pai da Valéria Folé acertou hoje, graças a Deus, arrumou tudo para mim. Mas tivemos a oportunidade de assistir alguém igual aquele rapaz. Tem muitos outros por aí, queridos, que estão morrendo de fome, que estão atrás de alguma coisa, que estão pensando em fazer alguma coisa, precisando ser assistido, ser tocado, ser ouvido. O Senhor Jesus, quando olhava para essas pessoas, Ele se compadecia delas. Nós as olhamos e nós as rejeitamos com aquelas inúmeras justificativas. Está assim porque é um sem vergonha, tem saúde, poderia estar trabalhando. E nós não mais ajudamos porque nós achamos que aquela pessoa não é digna da nossa ajuda. Já tomei uma volta uma vez, tomarei mais uma, tomarei 3. Eu quero tomar 50 voltas, irmãos. Mas não quero parar de assistir. Não quero parar de olhar e por essas pessoas me compadecer. Porque a hora que eu olhar para um pobre desse e não me compadecer dele, alguma coisa está errada de mim. Eu quero tomar 3 voltas por semana, que seja. Mas não quero, eu peço a Deus para não deixar de me compadecer por estes. Eu não posso começar a olhar para este mundo como todo mundo olha. Eu não posso enxergar essas pessoas que carecem de auxílio, de abraço, como todo mundo as olha. Eu preciso olhar para cada uma dessas como o Senhor Jesus Cristo as olha e as olhou no passado. Com misericórdia, com compaixão, com amor. Como ele assim procedeu no texto que nós acabamos de ler. E nós, como igreja, precisamos seguir este exemplo, irmãos. E o texto continua e fala o seguinte: então se dirigiu a seus discípulos e disse assim para eles: olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí eu fiquei pensando, nesse texto a gente fala muito sobre isto, a gente fala sobre o papel da igreja, a gente fala da crise, a gente fala das oportunidades, e a gente começa a pensar, e agora? Aí Jesus fala assim, ó, depois que ele age, ele está pregando, está ensinando, visitando as sinagogas, visitando o povoado, ele está falando do reino de Deus para as pessoas, ele está se compadecendo das pessoas, ele está sendo misericordioso com as pessoas, ele está assistindo a todos, ele está curando, ele está oferecendo uma nova oportunidade, está oferecendo uma vida diferente, uma vida nova. Aí o que ele está fazendo? Aí ele olha para os discípulos e fala assim, olha só, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Vamos rogar aos céus que mande trabalhadores para essa seara. A gente ouve muito isso na igreja acerca de que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós somos muitos ceifeiros.
A gente até tem uma quantidade razoável de ceifeiros, mas que não quer trabalhar, que não quer exercer o ministério pelo Cristo proposto à sua igreja, de pregar, de ensinar, de tocar, de abraçar, de ir ao encontro. É isso que está faltando a cada um de nós, irmãos. E aí nós falávamos que é tempo de oportunidade na crise? É tempo de oportunidade de nós exercermos o nosso papel como igreja, como povo pelo Senhor escolhido, como povo de sua propriedade, como um povo especial. É hora de nós nos posicionarmos como igreja diante deste caos. Mas como é que essa seara? Vamos trabalhar hipoteticamente a seara como o universo da ética e da moral. Irmãos, estava lendo sobre um professor e ele fala coisas interessantes. Mas uma coisa me chamou a atenção, que ele fala o seguinte, acerca da crise no Brasil, e nesta área do que se refere à ética, à moral da sociedade brasileira, dos mais graves aos menos graves, ele fala o seguinte: poxa, um universo onde a corrupção está na segurança pública, neste universo de manobras políticas, no universo da justiça pelas próprias mãos, poderia ser o universo dos grandes movimentos antiéticos, se assim podemos dizer. E aqueles pequenos, que eu e você, muitas vezes estamos nestes envolvidos. Furar fila, comprar um produto pirata, falsificar documentos, falsificar assinaturas, sonegar impostos. Aí ele fala assim, a ética precisa ser entendida da seguinte maneira: é todo o conjunto de debates sobre as ações do homem no mundo, relacionados à cultura e a valores de uma sociedade. Aí ele diz o seguinte: cada atitude individual tem uma influência coletiva. Somos exemplos uns para os outros e é preciso assumir esta responsabilidade. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Grande é o universo da corrupção. Grande é o universo da imoralidade. Grande é o universo onde a ética deixou de existir. Grande é este universo. E nós somos os ceifeiros inseridos neste contexto. E precisamos, como indivíduos, assumir essa responsabilidade. Sim, como igreja, irmãos. É o nosso tempo, é nossa hora. Sabe por quê? Há uma tendência muito crescente a se fortalecer a corrupção no Brasil. Porque os grandes, lá na grande nata, lá no governo, lá nos poderosos, o negócio é terrível. Cada dia mais vai somando, vai crescendo, e aqui embaixo a gente começa a olhar e a enxergar aqueles homens daquele jeito, eles roubam lá, eles fazem manobras, a gente começa a fazer manobra aqui também. Eles começam a pensar daquela maneira lá em cima, e aqui embaixo nós começamos a pensar igual a eles. Começamos a falar como eles falam, a enxergar como eles enxergam, a agir como eles agem. É tempo de crise, é tempo de nos apresentarmos como cidadãos dos céus. Em meio a este caos é preciso que nós, como igreja, nos posicionemos. Que amanhã as pessoas venham nos olhar e saber que nós somos cidadãos dos céus. Somos homens e mulheres chamados pelo Cristo que se compadece, que tem misericórdia, que exerce misericórdia. Homens e mulheres que conseguem perceber a necessidade dos outros. Homens e mulheres piedosos, que consideram Deus como Ele o é, que seguem a sua palavra, que andam em obediência. A seara é grande. Nós somos os ceifeiros, que precisamos nos posicionar diante deste caos, nesse tempo de crise, nesse tempo de caos, quando eu e você se apresentar como cidadão dos céus,
como indivíduos que pertencem a um reino especial, o coletivo será atingido, irmãos. Mas se nós pensarmos como eles pensam, agirmos como eles agem, se nós fizermos o que todo mundo faz, aí ficará difícil. Ficará muito difícil. Talvez será impossível a gente conseguir conceber algo diferente e melhor para os próximos dias. É nossa hora. É o tempo da igreja. Orar é importante? Muito importante. Essencial na vida da igreja. Mas é tempo de ação. É tempo da ação. São dias de oportunidades. As oportunidades estão diante de nós. Estão diante de nós. Vamos tomar uma atitude em favor do reino dos céus. Vamos enxergar como Cristo enxergou. Vamos compadecer como Ele sempre se compadeceu. Vamos exercer misericórdia como Cristo exercia e sempre exerceu e há de exercer. Vamos tocar, vamos abraçar, vamos nos colocar diante deste quadro caótico, diante desta grande seara, como ceifeiros que servem a um Deus vivo e verdadeiro, posicionando-nos diante deste caos como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que pertencem a um reino que faz a diferença, um reino invisível. Nos responsabilizemos todos a devolver a esta nação a esperança de dias melhores, como homens e mulheres de Deus, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido e o seu nome seja exaltado e glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Amém. Que seja assim, queridos, para a honra e para a glória do Senhor. Que seja assim, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, nós estamos diante de um Deus vivo e verdadeiro, Senhor nosso. Deus que toca, Deus que fala ao coração, Deus que acolhe. Deus que nos ama de uma forma muito especial. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Deus, como igreja, como o pastor André no último semestre aqui ministrou ao nosso coração, queremos, Pai, ser em 2016 de fato uma igreja relevante. Deus, queremos que as pessoas nos vejam como cidadãos dos céus. Deus, nós queremos andar como o Senhor Jesus Cristo andou. Queremos olhar para esta nação que está desesperada, para esses que estão vivendo à margem, para esses que estão desesperados, sem saber o que fazer, estão como ovelhas sem pastor. Queremos assisti-los, Deus, não queremos tão somente por estes interceder, ainda que nós saibamos todos que é importante orarmos, colocarmos as suas vidas diante do altar do Senhor e na presença do Senhor. Queremos fazer muito mais do que isso, Deus. Não queremos ouvir como aquela mulher naquela cidade do interior declarou em sua carta: continuo aflita, continuo necessitada, continuo desesperada, continuo sozinha. Não, Pai. Se depender de nós, isso não vai acontecer, Deus. Fortalece-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coloque em nossos corações o desejo de fazermos o que o Cristo fez, andarmos como Ele andou, e exercermos misericórdia como Ele exerceu.
E que diante desta seara, deste campo vasto, possamos, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos posicionarmos como cidadãos dos céus. E as pessoas possam ver em nós a possibilidade de dias melhores, através do nosso testemunho. Sim, Deus, através do nosso exemplo, da maneira como nós nos comportamos diante deste universo, onde a ética foi esquecida, onde a moral, onde os valores foram invertidos. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus. Este é o nosso clamor. Esta é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, na certeza de que nos escutas e de que, ó Pai, sairemos aqui esta noite tocados pelo Teu Espírito Santo, a fim de vivermos o exemplo do Cristo onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. É no nome dele que nós oramos. Sim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero convidar nossos irmãos oficiais a estarem aqui. A palavra do Senhor, queridos, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, nos traz o seguinte ensinamento, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É um instante muito sublime, esse momento em que nos posicionamos ante a mesa do Senhor, na certeza de que o Senhor está neste lugar, presente aqui neste lugar. Momento especial em que, diante da mesa posta, trazemos à nossa memória o grande feito do Cristo em favor de cada um de nós, do seu nascimento, a sua vida e obra, a sua morte e ressurreição. Tudo isto por amor a mim e por amor a você. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Desde já agradeça ao Senhor por você poder participar deste momento tão sublime, tão especial.
Senhor bondoso, Pai de amor, Pai querido, após, ó Deus, termos nos alimentado com a Tua palavra, que com certeza falou profundamente a cada coração, e nesse momento, ó Deus, magno na vida da Tua igreja, quando nos assentamos à mesa do Senhor para proclamar uma mensagem toda especial, proclamarmos a morte de Jesus até que Ele venha. Ó Deus, é um grande privilégio a Tua igreja poder, ó Deus, proclamar, porque foi com a morte de Jesus, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nós podemos, ó Deus, obter o maior presente que poderíamos obter neste mundo, que é a salvação de nossas almas. Presente, ó Deus, que nos acompanha por toda a eternidade. E, ó Deus, vários ministérios da Tua igreja, com certeza na eternidade cessarão, até mesmo a proclamação da palavra. Mas, ó Deus, o ministério da música e a participação na ceia, com certeza permanecerá, porque Tu disseste: hei de bebê-lo novamente convosco. Ó Deus, e isso é uma promessa para toda a eternidade. Muito obrigado por tão grande amor demonstrado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Consagra para o sustento espiritual dos Teus filhos a parte do pão e do vinho que vai ser distribuída, em nome do próprio Senhor Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pastor Uziel é membro do nosso presbitério e nós o convidamos a estar aqui conosco para colaborar conosco na ceia do Senhor. Vamos colocar de pé, igreja. Você que vai participar deste banquete, desta ceia maravilhosa, eu te peço para ficar de pé. A você que não vai participar, poderá permanecer sentado e assim também facilitará aos nossos irmãos na distribuição dos elementos. Queremos informar também que esta ceia não diz respeito tão somente à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós queremos que esta é a ceia do Senhor e confiada a todos aqueles que creem em Seu nome e estão em plena comunhão com suas igrejas. E você é nosso convidado a participar deste banquete nesta hora. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite há de estar
dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Teu aqui vem por teu favor. Eu sempre de lugar mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Alguém foi omitido do pão, por favor, do vinho, por favor, se manifeste. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu. E ele disse: este é o meu corpo que é partido por amor a vós. Nunca se esqueçam disto, que eu estarei convosco todos os dias, estarei sempre perto de vocês. Nunca esqueçam do que eu fiz, de quem sou. Tragam sempre a memória, sempre tragam a memória o sacrifício do Cristo, tudo isto por amor a cada um de nós, de quem Ele foi, do que Ele fez, de quem Ele realmente é, e do Cristo que continua conosco até a consumação dos séculos. Comamos todos do pão, irmãos.
Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, do sangue que os restaura a comunhão com o Pai. Comunhão aquela que, por conta do pecado, o homem havia perdido. Nunca se esqueça, traga sempre a sua memória que o que eu fiz, o que eu faço, o que está por acontecer, assim o Cristo ensinava aos seus discípulos, é para devolver a vocês a comunhão com o Pai. Que a gente tenha sempre em nossa memória esta palavra, este ato do Cristo em favor dos seus. Certo de que a nossa comunhão com Deus é em Jesus Cristo, e também a nossa comunhão uns com os outros é nele firmada. Possamos nesta hora trocar os nossos cálices, possamos declarar uns aos outros palavras de afeto, de encorajamento, de amor uns aos outros. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sentiras em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Bebamos todos do vinho. Estaremos orando. Eu vou pedir ao pastor Uziel que esteja depois impetrando a bênção sobre a igreja, e peço aos irmãos que se assentem por um instante a fim de que possamos falar algumas coisas à igreja
em seguida. Não, depois da oração, que é para sentar. Depois da bênção. É depois da bênção. Talvez eu não tenha me comunicado bem. Me perdoem. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta hora. A gente chora, a gente se emociona, porque a gente lembra do irmão que sempre esteve conosco e agora sabemos que aqui na terra não mais estará, mas estaremos com ele um dia, como o teu servo intercedeu na glória, participando deste banquete, engrandecendo ao Senhor por toda a eternidade. Obrigado por esta igreja, por este culto, na presença do Senhor. Pedimos, ó Pai, que nos conduza em paz aos nossos lares, que nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor e que possamos testemunhar Cristo em tudo quanto fizermos, todas as nossas falas, os nossos gestos e ações. Oramos-te assim, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido, eterno Pai, e as santas consolações do Paráclito, do Espírito Santo, recaiam sobre os familiares do teu servo, presbítero Ângelo, recolhido à pátria celestial. Recaiam sobre toda esta igreja e sobre a igreja de Cristo na face da terra, hoje, até a volta de Cristo e para todo sempre. Amém. Assentai-vos, queridos. Agora os irmãos podem se assentar. O nosso irmão presbítero Jonas pede para que o Ministério de Louvor permaneça por alguns instantes antes, tá bom? Nós informamos na manhã desse dia também o falecimento do nosso irmão e amigo Crispim. O corpo está sendo velado ali na igreja metodista e o enterro, o sepultamento está marcado por volta das 10 horas, 10, 11 horas. Com relação ao nosso irmão presbítero Ângelo, a gente ficou assim surpreso e um tanto chocado, porque a informação que recebemos é de que o mesmo não veio a falecer na manhã desse dia, mas na noite de ontem ou na madrugada deste dia, motivo pelo qual amanhã o corpo chegará às 8 horas da manhã em Japeri e não haverá então velório. A informação da família é que o corpo vai chegar lá às 8 horas da manhã no cemitério de Japeri, caixão fechado, lacrado, e o sepultamento está entre 9, talvez 9 horas, 10 horas, mas ao que tudo indica, será às 9. Talvez teremos ainda um tempo, né, para exercermos a cerimônia, o culto a Deus em favor da família, não do nosso irmão, porque o que ele tinha que fazer ele já fez, e aprove ao Senhor conduzi-lo à glória, ok? Então, cemitério de Japeri, o corpo chegará às 8 horas da manhã, possivelmente às 9 horas será o sepultamento do nosso irmão presbítero Ângelo. O Departamento de Evangelismo e Missões, ele agradece aos irmãos que doaram valores para a compra dos copos descartáveis para o evangelismo que acontecerá no dia 12, terça-feira, a partir das 5 horas, aqui na frente da igreja. Os irmãos estarão aqui oferecendo uma aguinha gelada às pessoas que passam à porta da igreja, e convido a igreja a participar deste evento na próxima terça-feira, e os irmãos agradecem.
com relação à moça, a gente de manhã pregou aqui, irmãos, e aí logo em seguida nós recebemos uma turma de pessoas precisando ser assistidas, já. Incrível, a gente fala que a gente tem que assistir as pessoas, e aí chegou um, chegou dois, chegou três. Falei, eu vou embora, senão daqui a pouco não tem mais bujão de gás lá em casa não, para doar mais não. E a Vera informa que a moça queria comprar fralda, interessante que ela não sabia o valor da fralda. Falei, como é que você não sabe o valor da fralda se você compra fralda para criança? Mas a Vera foi com ela, comprou fralda, e depois a nossa irmã Josi também doou algumas peças de roupa da Luana, e ela foi assistida aqui na igreja. Uma outra apareceu aqui nos pedindo R$200 para assistir ao filho que estava internado, ou está internado na posse. E ela dizia que precisava comprar medicamentos, porque a criança estava com zika hemorrágica. E eu falei para ela, essa para mim é nova. Essa doença é nova, a zika hemorrágica para mim é nova. E depois que ela chorou, ela parou de chorar, eu falei assim, olha só, como é que eu vou acreditar na sua palavra? Você não traz nenhum documento. Não, eu tenho que levar o dinheiro para posse comprar o medicamento. Tentei falar com a Marcele, não consegui naquele momento, mas nós não a assistimos. Não a assistimos. Eu fui para casa, ainda incomodado por não tê-la assistido, mas consegui contato com a Marcele, e a posse não faz isso. A posse não pede para ninguém comprar medicamentos. Falei, graças a Deus a gente não errou. A gente não errou. Irmãos, temos uma cantina lá, um picolé. Isso, os jovens estão vendendo um picolé. Genial. Moleca. R$2. Todos os sabores. Ok? Podem consumir. Ah, mas eu não estou sem dinheiro aqui. Vai lá tomar um refresco docinho que a Sônia faz. Docinho. Um refresquinho docinho. Com um biscoitinho. Com um biscoitinho.